Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de 1 Coríntios, esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. Eu tô parecendo que eu tô morta, mas é que minha boca tá muito seca, gente. Ai, meu Deus, esse clima, esse frio. Hoje eu nem consegui abrir a janela aqui pra vir uma luz natural. Tá vindo, mas é só da janela mesmo. É isso. Aí eu tenho que ficar passando aquele Nivea, né? Só que eu comprei um com cor, só que foi nude. E essa cor aqui tá muito pálida. Enfim, vamos que vamos. Não reparem, eu tô viva. Estamos vivos, estamos de pé. Vamos lá. Aqui nesse canal, como eu estava dizendo, que a gente tem o propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia. Faço essa introdução toda vez para aqueles que estão chegando, né? Temos aí pessoas novas se inscrevendo, volta e meia eu acredito que passando por aqui, ou alguém compartilhe, isso é muito bom, agradeço demais, peço para que continuem a fazer, se você assim acha que deve, né? Se tem sido relevante para você, se você acredita nisso, né? E se você conhece pessoas das quais gostam de ouvir a Bíblia e, e, e é para todas aquelas, né, que às vezes não tem tanto interesse assim, sei lá, às vezes, né, a gente explicando capítulo a capítulo, a pessoa passa a se interessar mais. Ou então pessoas, né, com curiosidade de saber sobre uma coisa ou outra. 1 Coríntios, a gente está vendo que Paulo esclarece acerca de muitas coisas usuais no nosso dia a dia. Então, toda a Bíblia, ela é muito válida para o nosso uso do dia de hoje, né? Eu tenho constatado isso há 4 anos, desde quando comecei. Aqui, gente, eu tô com várias blusas, não reparem. Desde quando eu comecei, então eu comecei em Gênesis a fazer isso em 2022 e desde então a gente tá aqui. E aí eu achei que teria dias ou capítulos que não ia ter o que a gente falar, o que a gente tirar. Mas o Senhor sempre vinha com uma orientação e com algo muito prático, né? E juntamente a isso ele vai fazendo aí o encaixe de todas as coisas. Então hoje para mim é muito mais fácil eu entender o Novo Testamento e o Velho Testamento, né? Ver aí essa fusão que eles fazem, essa importância que os dois têm e como a Bíblia nada tá solto. Bom, dito isso, eu quero falar de uma coisa que muitas pessoas falam. Porque muitas pessoas, ou que não acreditam na Bíblia, ou que querem se justificar, né, para não crer ou na Bíblia ou em Deus, usam de palavras como a Bíblia foi escrita por homens. E eu quero hoje trazer essa discussão aqui pra gente, essa polêmica. Porque no capítulo de hoje a gente vai ver Paulo dando uma opinião pessoal para aquela igreja de Corinto que mandou uma carta para ele também, pedindo explicações, pedindo orientações, porque eles não estavam sabendo lidar com algumas questões. E aí aqui Paulo, ele vai dar uma opinião pessoal. Ele vai virar e ele vai falar, olha, isso não é um mandamento, isso não é uma revelação de Deus, mas, para mim, o que eu acho que a gente deve fazer? Então, aqui, a gente constata, a Bíblia foi escrita por homens, é verdade, vocês sempre tiveram razão. Meu pastor gosta de falar, é claro que foi escrita por homem, ia ser escrita por um burro. Mas é verdade, gente, tipo, foi escrita por homens, foi sendo
inspirada. Começou lá em Moisés, lá em Gênesis, ou Êxodo, não, Gênesis, né, claro. Agora, Gênesis, a gente não sabe exatamente quem escreveu, né, a gente sabe quem escreveu, eu acho que lá na minha outra Bíblia fala um pouquinho, mas a gente não sabe como se deu o início. Mas eu sei que a partir de Êxodo tem uma parte onde Deus, é claro, ao falar com Moisés, para escrever não somente os 10 mandamentos, mas tipo, vai colocando, vai organizando isso, vai escrevendo, vai deixando isso registrado. Por quê? Porque Deus usaria isso para sempre. Da mesma forma que nos profetas, a gente vai ver várias vezes Deus falando com Jeremias, Isaías, escreve isso, não sei o que, escreve isso, escreve isso. Então a gente vai ver que isso vai sendo inspirado, vai sendo gerado. É igual você. Muitas das vezes eu já ouvi várias pessoas falando que do nada sentou e, tipo, em 2, 3 dias escreveu um livro inteiro. E às vezes você escreve sobre uma coisa que você sabe muito, sobre um conhecimento muito específico, sobre uma ciência, sobre uma... Você não acredita naquilo? Tipo, ou então vamos lá para coisas práticas, né? Pessoas que às vezes fazem alguma coisa. Nós, como acreditamos em Deus, nós acreditamos que o Espírito de Deus ou o Senhor, enfim, várias pessoas às vezes nem têm o Espírito de Deus, né? E até essas foram usadas também para escrever algumas coisas. A gente vai ver coisas sendo registradas aqui por pessoas que, né, por reis, enfim, por pessoas que não serviam a Deus, não tinha ali, não, na época também não tinha ainda o Espírito de Deus. Enfim, essas coisas foram sendo geradas e Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, existiram alguns concílios onde foram, né? É interessante, eu gostei de assistir uma... É tipo um documentário do... Ai, qual é o nome do canal, Jesus? Não sei o que, Discípulos, Escola dos Discípulos, acho que é isso. Eles colocaram ali a história do cristianismo, então eles vão falar como a Bíblia foi formulada, quem, né, as pessoas que, tipo, trouxeram os escritos, o que foi organizado, o que foi colocado, o que não foi colocado, por que eles decidiram introduzir isso. Gente, e não é para menos que a Bíblia, então, ela tem ultrapassado anos, milhares de anos, porque o Senhor permitiu, né, que ela fosse construída e que ela fosse colocada desse jeito e que ela perdurasse. Então, os livros que a gente escreve, que ainda assim a gente se sente inspirado por Deus, ainda assim eles às vezes têm um tempo, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela tem sido aí longeva. Isso é obra de Deus, obra do Espírito Santo. A gente vê que em todas essas coisas Deus de fato estava ali. Bom, dito isso, eu falei isso por causa do capítulo de hoje, mas vamos ler para a gente entender o que eu tô falando, porque aqui tem orientações, né, que Paulo vai dar ali para a igreja de Corinto, que foi colocada aqui na Bíblia. Vamos começar orando. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um domingo em sua presença, que seja um dia, Deus, de descanso, de paz, de livramento, Senhor, em nome de Jesus, de encontrarmos uma casa para te adorar, para cultuar, de prestarmos nossa adoração a Ti, de termos o descanso necessário para repor as energias, Deus, em nome de Jesus, para renovar a nossa mente, o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nos dê o entendimento segundo a Tua palavra, Deus, sobre este capítulo. Te agradecemos por essa palavra, Deus, que é tão viva, tão, sabe, Deus, que até hoje ela fala conosco de uma maneira tão forte, não só fala, mas se nós a colocarmos em prática, Deus, nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra, Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um aqui, Deus, para que elas desfrutem
de tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem permitido e dado a elas a oportunidade de viver, de escutar e de poder, Deus, projetar suas vidas naquilo que o Senhor construiu para nós. É o que eu oro, te peço, coloco diante de ti este momento, te peço o teu Espírito Santo ao lado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, gente. Então, o capítulo 7 vai falar assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristão, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita um homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava, quando Deus o chamou. E essa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que pela misericórdia do Senhor merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa, então não procure se separar dela. Você é solteiro, então não procure esposa. Porém, se você casar, não está cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não está cometendo pecado.
Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se fosse deles aquilo que não se fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com ela, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los, não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso, mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Gente, então, meu tempo acabou, eu vou falar bem rápido aqui. Para não passar dos 20 minutos. Então a gente vê Paulo aqui, ele parece até estar desconcertado. E aí essa carta entrou, e aí essa parte entrou aqui, e não foi à toa. Sabe por quê? Porque Paulo, ele tem um olho muito focado em Jesus. Ele tem um olho muito focado na missão. E tudo que ele orienta aqui é para isso. Ele começa dizendo o seguinte: primeiro, que as pessoas mandaram uma carta para ele falando assim: Paulo, a gente acha que é melhor não casar, então assim, sabe, fala aqui com a nossa igreja, o que você, qual a sua orientação em relação a isso, né? Eles sempre pediam orientações para Pedro, enfim, para o concílio ali, para aquela, como é que se diz? Para a sede deles. Eu esqueci o nome, eu não lembro, mas enfim, pra gente não tomar muito tempo falando sobre isso. Enfim, aí beleza, aí Paulo vira e ele fala: cara, eu nem sou casado. E na minha opinião é bom que seja assim, porque eu não conseguiria espalhar tanto a mensagem, eu não conseguiria ir a tantos lugares se eu fosse casado, se eu tivesse uma família para cuidar. Mas Deus me chamou assim, mas eu sei que tem outras pessoas que são casadas ou que querem casar ou que estão se ardendo em desejo e aí estão pecando, vão pecar. Ele viria e ele fala: não, se você está se queimando em desejo, você casa. Se você acha que você precisa mesmo, e não é nem só se queimando, aqui Paulo fala muito sobre essa questão da imoralidade, a gente vê que Corinto tinha muito esse problema, mas tem gente que quer casar, tem gente que realmente quer casar e não tem problema, ele fala: não tem problema, casa, meu querido, se você encontrar alguém, casa mesmo, faz isso. Mas eu acho melhor, a minha orientação é que você siga rumo a Jesus, o mais rápido para Jesus, da maneira que
Deus te chamou. Ó, e eu acho essa parte muito importante. Irmãos, o que eu quero dizer é isso: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como agora está, não vai durar muito. Ou seja, cara, você quer aproveitar aquilo ali e tal, não tem mais tempo, corre, vai fazer sua missão, sabe? Você quer casar? Casa, vai lá, rapidinho, mas ó, foco na missão. E quando você tá casado, e aí ele vai falar, mas quando você tá casado, a mulher tem que cuidar dos assuntos do marido, o homem tem que cuidar dos assuntos da sua esposa. Então, por isso, a minha recomendação é que permaneçam como estão, sempre com o olho na missão. Mas se vocês querem, mesmo assim, não tem problema, pode fazer o que vocês querem. No entanto, não tire esse olhar, não tire esse foco. E eu ia contar uma experiência pessoal, mas meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.